Olá a todos, espero que tenham tido um excelente Natal, que continuem a ter, porque ainda estamos em tempo de Natal. Que tenham também uma ótima entrada em 2025, que seja um ano de muitas graças para todos, um ano de jubileu, é um dado importante, não nos podemos esquecer que estamos em ano de jubileu, esta é uma das coisas que nos vai acompanhar ao longo de 2025. É uma notícia, em termos jornalísticos e noticiosos, é uma notícia que arde enlumbrando, ou seja, fala-se muito no início, há de se falar muito no fim, pelo meio vamos esquecendo. Mas há muitas iniciativas para nos tentar lembrar e eu acho que não podemos estar à espera que as iniciativas venham ter connosco. Planeiem uma peregrinação dentro das vossas possibilidades. Eu estou a pensar, por exemplo, com a nossa equipa de casais, fazemos uma peregrinação a pé até à sede de Lisboa, que é um dos locais designados para acolher este jubileu. Quem consegue que vá a Roma, que aproveite este ano para ir a Roma, sem dúvida que é a altura certa para o fazer. Os jubileus acontecem só de 25 a 25 anos, normalmente. Em princípio, vai haver outro jubileu também em 2033, por serem os 2000 anos desde a morte e ressurreição de Cristo. Mas, de qualquer maneira, há que aproveitar estas oportunidades quando surgem e todas as graças que delas advêm também. Há mais histórias que vão nos acompanhar em 2025 e eu queria focar isso um bocadinho neste vídeo, muito superficialmente falar de alguns deles. Eu acho que uma das grandes histórias, e que bom que calha também em ano de jubileu, é os 1700 anos do Concílio de Niceia. O Concílio de Niceia foi importantíssimo, foi a altura em que se começou a formular o credo, e, portanto, que é algo que nós ainda temos em comum com as igrejas ortodoxas, e por isso a Igreja Católica, o Papa e o Patriarca de Constantinopla, que é o primus inter pares dos patriarcas ortodoxos, já combinaram uma visita à Turquia, a Niceia, para estarem juntos lá e festejarem esta data. Não será a única data em comum neste ano para católicos e ortodoxos. Também este ano, por coincidência, festejamos a Páscoa na mesma data e continua-se a falar e há de se aprofundar a ideia de se poder fazer, determinar uma data de comum para a celebração da Páscoa. Eu sou muito cético em relação a isso, há muita boa vontade da parte do Patriarca de Constantinopla e de algumas igrejas ortodoxas e da parte do Papa e da Igreja Católica. Há menos vontade e menos disposição para isso da parte de algumas das igrejas ortodoxas, sobretudo as que estão em oposição e em braço de ferro com o Patriarca de Constantinopla. Falo nomeadamente da Igreja Russa e das igrejas que estão aliadas e que seguem mais de perto a Igreja Russa. Mas essa é certamente também uma história que vai marcar e de que se vai falar muito durante o próximo ano. Uma coisa que inevitavelmente também vai acontecer durante o próximo ano, que muita gente não gosta porque acham que é mau gosto, mas eu acho que é um facto natural da vida, é o adensar da especulação sobre o próximo Papa. O Papa Francisco está a ficar mais velho, é natural, eventualmente há de morrer, acontece a todos, ou então até há a possibilidade de resignar, e portanto é normal que se comece a falar sobre isso, a especular sobre quem será o próximo Papa, fazer as listas. Sabemos que essas especulações são interessantes na medida em que nos permitem ficar a saber algo sobre os papábila, os possíveis candidatos, mas também tem os seus limites, e basta recordar o último conclave, em que praticamente ninguém fazia a menor ideia quem era Jorge Mário Bergoglio, de onde é que ele vinha, qual era a sua posição sobre que posição é que ele ia assumir dentro da Igreja, e portanto isso acabou por ser uma surpresa. Portanto, há que tomar todos estes assuntos com uma boa dose também de realismo e de humildade, também da nossa parte, de jornalistas que também alimentam estes assuntos. Há duas histórias que eu acho que são importantes, que vão marcar muito 2025. Uma é a Síria. Vamos continuar a acompanhar a Síria. Nós não podemos menosprezar a importância daquilo que está a acontecer na Síria. Eu já gravei aqui um vídeo em que expliquei porque é que a mudança de regime na Síria poderia e possivelmente ser uma realidade quase apocalíptica para os cristãos, não só da Síria, mas para toda a região envolvente. Até agora, isso não se está a verificar. Tem havido um grande esforço da parte do novo regime, que é um regime formado por grupos que eram fundamentalistas islâmicos, que eram grupos ligados à Al-Qaeda e, portanto, têm uma agenda islamita, mas que têm feito um grande esforço para se apresentar como moderados. E o ambiente atualmente na Síria entre os cristãos é de um otimismo cauteloso.
mas vamos ver, porque a parte do cauteloso é muito importante e há muita preocupação com aquilo que vai acontecer. Eu, pessoalmente, daquilo que vou acompanhando, acredito na boa vontade dos líderes atuais da Síria, portanto, os que ganharam poder com esta revolução. Acho que eles têm noção de que só conseguirão aguentar o poder se mostrarem uma face mais moderada. Portanto, isso é importante e é bom. Mas a questão está em saber até que ponto é que conseguem controlar os próprios radicais dentro do seu movimento. Lembremos-nos que a Síria, quem vive na Síria está habituado, e quem cresceu na Síria está habituado a viver lado a lado com diferentes comunidades religiosas. Estamos a falar aqui de cristãos, mas também de minorias de outros grupos. Também estamos a falar de drusos, estamos a falar de alauítas e todos eles que estão com alguma preocupação em relação a isto. Mas há muitos membros destes grupos que tomaram agora o poder que não são sírios. São combatentes estrangeiros que vieram de outros países e que foram para lá em nome da revolução e muitas vezes em nome de uma revolução islâmica. E poderão não ver com tão bons olhos esta nova face moderada dos líderes da Síria e dos seus líderes. Portanto, até que ponto conseguirão controlar essas franjas mais radicais, estamos para ver, até que ponto não vai surgir mesmo entre a população, entre os saudosos do regime, etc., alguma resistência. No fundo, o que eu estou a dizer é que o que está a acontecer na Síria parece quase bom demais para acreditar, para ser possível. E eu tenho muito medo que a realidade nos apanhe em 2025 e que venha deitar por terra todo este ambiente de primavera e que isto seja um pouco como aquilo que aconteceu no Egito, onde houve uma primavera árabe, uma mudança de regime, cristãos, muçulmanos, lado a lado, todos contentes nas ruas, a manifestar-se, conseguiram derrubar o regime, houve eleições, ganhou, não estou a dizer que é isto que se vai passar exatamente na Síria, mas que pode haver um paralelo, acabou por ganhar o partido da Irmandade Islâmica e logo assistimos à maior perseguição em pouco tempo aos cristãos de que havia memória no Egito e acabou por haver depois um golpe de Estado e novamente um regime militar. Portanto, trocou-se um ditador militar por outro passados poucos anos. Portanto, tenho alguma preocupação que isso possa acontecer também na Síria. Claro que a situação é diferente. A Síria está... o regime não foi só o regime cair e haver uma substituição de quadros. Quer dizer, a Síria está neste momento sem qualquer infraestrutura militar, portanto, não... mesmo que o próprio exército acho que não conseguiria tomar o poder se quisesse, não devem ter capacidade para isso. A forma como o regime caiu foi muito diferente. O ponto onde eu quero chegar é que tenho medo que este sonho, que este ambiente tão bonito que há agora, que acabe mal. Vamos ver, esperemos que não, esperemos mesmo, muito sinceramente que não, porque seria fantástico podermos olhar para a Síria, apesar de todas as preocupações que tivemos, como um caso de sucesso e de convivência entre diferentes grupos religiosos no Médio Oriente, seria mesmo uma coisa muito boa. Claro que vamos também continuar a focar muito as guerras na Ucrânia e na Terra Santa, com grande esperança que, pelo menos na Terra Santa, haja um cessar-de-fogo muito em breve. Na Ucrânia parece menos provável, infelizmente, mas também rezemos, claro, pela paz e por uma paz justa, sobretudo na Ucrânia. Há outras guerras que também vão perdurar. A guerra terrível, a guerra civil no Sudão, há de continuar, infelizmente, mas também há que rezar pela paz nessa área e em todas as outras guerras esquecidas, todos os países onde a Igreja está a ser perseguida também. Estou a pensar muito especialmente na Nicarágua, onde a perseguição por parte das forças políticas é terrível. Estou a pensar também na Nigéria, no Burkina Faso, esses países do Sahel, onde uma grande mistura de fatores, mas entre eles também o aumento do extremismo islâmico está a colocar a Igreja em uma posição muito difícil. E, portanto, isso são tudo histórias que vamos certamente continuar a acompanhar. Uma história que eu acho que, infelizmente, não vamos acompanhar muito, porque continua a haver um muro de silêncio, é a história do arcebispo Penha Parra, que é o número 3, se quisermos colocar isto assim nestes termos, da hierarquia do Vaticano, logo atrás do secretário de Estado e do Papa, obviamente,
que se viu numa polémica, uma de várias, mas a mais recente, eu acho que talvez a mais grave. Eu escrevi sobre isto no Expresso, sei que o artigo é só para assinantes e, portanto, algumas pessoas não terão lido e, portanto, muito brevemente vou explicar os detalhes. Houve um padre na Argentina que foi acusado e condenado em duas instâncias por abuso de menores e, e foi-lhe decretada uma ordem de expulsão do Estado clerical. Essa ordem estava à espera de confirmação por parte do Dicastério para a Doutrina da Fé, em Roma, e, surpreendentemente, surgiu um decreto assinado pelo Penha e Parra, enquanto substituto do secretário de Estado na Santa Sé, a dizer que tinham surgido novas provas, tinha-se feito um novo processo sumário e que ele ia ser reintegrado no sacerdócio, que ele afinal não era culpado de abuso, era culpado sim de estava a faltar agora o termo, mas é basicamente de graves faltas de cuidado, grave negligência e no seu comportamento e que por isso ia ser reintegrado. E passado uma semana ou 2 semanas, depois do encontro pessoal com o Papa, o responsável por todos estes casos no Dicastério para a Doutrina da Fé emitiu um novo decreto a dizer que o decreto do Penha e Parra era nulo, não tinha qualquer valor legal e, portanto, que voltava-se ao mesmo e o tal sacerdote seria expulso do sacerdócio. Porque é que o arcebispo Penha e Parra fez o que fez? Ninguém sabe, nunca foi explicado. Tentou-se, aliás, encobrir, deram-se assim umas desculpas, de dizer, sim, de vez em quando a Secretaria de Estado pode fazer estes processos, mas a Secretaria de Estado só pode fazer estes processos por ordem explícita do Papa. E uma ordem explícita do Papa tem mais peso do que qualquer decisão do Dicastério da Doutrina da Fé e, portanto, nunca poderia ser considerado nulo e sem valor legal. E, portanto, claramente, segundo os dados que nós temos, Penha Parra agiu sozinho, agiu por sua iniciativa a tentar reabilitar uma pessoa que tinha sido condenada em duas instâncias por abuso de menores e ninguém nos explica porquê. Ele continua a trabalhar, a exercer as suas funções e isto é o quadro, quer dizer, é a imagem que mostra porque é que a Igreja tem de apostar na transparência nestes casos, para que não haja qualquer dúvida de que as pessoas estão a usar a sua influência para tentar safar conhecidos ou amigos ou protegidos de alguém que conhecem. Isto é um escândalo muito grave que infelizmente continua por esclarecer. Para além do artigo que eu escrevi para o The Pillar, peço desculpa, do artigo que eu escrevi para o Expresso em Portugal, muito baseado na informação que li no The Pillar, por onde também escrevo, mas onde não tenho estado a cobrir este assunto em particular. Só o The Pillar é que tem estado a tentar ir à procura da verdade neste caso, sempre a bater com o nariz na porta, ninguém quer dar explicações. Isto é a falta de transparência num só caso. E isto tem de acabar. Tem de acabar a nível do Vaticano, como é óbvio, tem de dar o exemplo, tem de acabar a nível nacional e tem de acabar em todos os outros países. Infelizmente persistem estas tendências e é por isto que tanto insisto, eu e outros que estão interessados em que a Igreja se limpe deste mal, na questão da transparência. A transparência é fundamental. A transparência é o que garante que, por mais que haja boa vontade agora, essa boa vontade não seja abusada pelos próximos hierarcas que vêm aí e que não aproveitem a falta de transparência para fazer as coisas pela calada e às escuras. Quando há uma cultura de transparência, isso é praticamente impossível. Portanto, esperemos que a própria Santa Sé ponha finalmente isto em prática também, como o Papa tanto tem pedido, e que este ano 2025 traga também, se Deus quiser, algumas luzes também neste campo, embora aqui, neste caso em particular, não me pareça muito provável, porque a tendência não tem sido essa nesta questão em particular, neste caso em particular. Enfim, resta-me desejar-vos novamente um excelente 2025. Eu vou estar por cá com os meus resumos semanais da atualidade religiosa, com os artigos que vou publicando também em diferentes órgãos de imprensa, de vez em quando análise. Espero poder continuar também os meus comentários na SIC Notícias, sempre que for chamado para isso, e conto sempre também com as vossas sugestões, os vossos conselhos e rezem também por mim, pelo meu trabalho,
pela minha família, que, claro, que estamos a precisar como todos. Muito obrigado a todos e um feliz 2025 para todos. Obrigado.